Olá, então hoje eu estou aqui para apresentar para você uma opção, uma alternativa à tiragem das escolhas, que você, se não conhece esse método, eu postei aqui no canal, você vai ir na playlist métodos de tiragens de tarô e você vai encontrar método das escolhas, né, como fazer escolhas, assim como tem consultas aí na playlist de consultas e de interativos. Tem algumas consultas completas que eu faço, ou às vezes alguma pontual, só falando mesmo casos reais, né, para que você, claro que nessas consultas você não vai ver como se dá realmente uma consulta terapêutica que parte da interação do tarólogo terapeuta com o seu cliente. Então você vai ver somente o terapeuta, o tarólogo, lendo as cartas, né, a partir de uma conversa que ele teve com o seu cliente. Essa daqui também vai seguir esse mesmo princípio. Eu tenho uma tiragem real de escolhas. A pessoa já estava está um pouco assim, congelada, né? Um pouco confusa em relação às escolhas que ela precisa fazer profissionais, né? Se ela parte para uma busca profissional, melhor, um aprimoramento, que linha ela deve seguir e aí ela tem profissões similares. Então, o que eu fiz? Qual é o diferencial dessa tiragem hoje que eu quero mostrar para vocês? Então, eu vou estar trabalhando com 3 decks. É o mesmo Rider-Waite, o original, feito por editoras diferentes. Esse daqui é uma edição comemorativa, sem bordas, né? Vintage. Essa daqui é o original. O Rider-Waite original é assim. As costas xadrezinhas, é bem antigo esse que eu tenho, né? Então, por que eu vou usar 3 decks iguais? Para que vocês possam perceber, para dar oportunidade, eu podia usar um só. Mas como ela pediu para fazer 4 opções de escolhas, e normalmente eu trabalho com 2 opções, falei, ó, vou trabalhar com 3 decks e cada linha eu vou estar colocando aqui, ela pediu 4. Mas eu vou estar trabalhando com 3 linhas somente. Eu achei 4 muito confuso. Então, eu vou trabalhar com 3 opções, usando para cada linha um deck diferente. Então, vamos lá. Eu já embaralhei as cartas. Então, vou colocar essa para a primeira linha, essa para a segunda linha e essa para a terceira linha, tá? Então, como é que eu vou usar aqui as cartas? Vou colocar assim, opção 1, uma carta, que é a carta de como está o consulente diante do olhar para aquela escolha, mais 3 cartas mostrando, falando da escolha. Opção 2, né, como é que está o consulente e as opções. E opção 3, como é que eu vou fazer? Eu já vou cortar as cartas, porque eu já embaralhei. Vou deixar aqui. Então, opção 1, como é que está o consulente. Opção 2, eu preciso dizer as opções para vocês. Tá bem, então vamos lá. A primeira opção, a consulente quer saber, assim, qual é o trabalho que viabilizará o meu autossustento e realização profissional. Então, está ligado à opção 1, a terapia, ser terapeuta, né? A segunda opção, a arte holística. E a terceira, organização de ambientes. Ela coloca uma quarta, que seria mais a área de concurso público, uma outra opção, mas eu vou me fixar nessas 3 primeiras. Tá? Essa primeira opção vai ser a terapia holística e transpessoal. A segunda opção vai ser a arte holística e a terceira, organização de ambientes, né? Então, vamos lá. Aqui, a arte holística e aqui, organização de ambientes. Esse é o como está o consulente. Agora é que eu vou colocar aqui a opção. Então, opção 1, terapia, arte holística, organização de ambientes. Terapia, arte holística e organização de ambientes. Opção 2, arte holística ou a terapia transpessoal, arte holística e organização de ambientes. Vamos lá.
Que aí a gente vai ver, dá para fazer um comparativo. Então, primeiro a gente vai olhar aqui como é que está o consulente diante de cada uma dessas opções. Então, olha só, a primeira é o estado de espírito dessa pessoa aqui na terapia. Opção 1, 10 de copas. E em relação à arte holística, o cavaleiro de espadas. E em relação à organização de ambientes, 8 de espadas. Olha só, eu tenho uma sensação nítida aqui de um estado de espírito que vai como se fosse exigindo mais dela, né? Então a gente sai da terapia, que é algo que já tá, parece que no campo dela, né? No sentido de trazer assim um sentimento de plenitude, de bem-estar, de família, de encontro consigo, de pertencimento a uma comunidade. Então, o Cavaleiro de Espadas, me parece que essa opção aqui vai mexer muito com o guerreiro dela, né? Ela vai precisar de uma garra para poder talvez levar o trabalho dela, mostrar, apresentar, produzir, vender e tudo. Então exige aqui algo mais aguerrido mesmo, né? O Cavaleiro de Espadas, ele não tem temor. Ele sabe aquilo que ele quer e ele pensa, sente que aquilo é verdadeiro para ele, vai atrás, sabe? Então ele não tem essa de medo, né? Ai, será que? Não, ele pega e vai. Mas então exige mais dela, né? Talvez também assim de vencer os seus próprios conflitos internos, de lidar com as suas crenças limitantes, né? E as crenças limitantes, aí vem justamente para o 8 de espadas, que talvez a terceira opção de organização de ambientes, não gosto muito dessa carta como uma possibilidade do estado de espírito dela diante dessa opção. Me parece assim mais oprimido, né? Ela parece que fica uma alternativa ali, mas que não sente totalmente à vontade com aquilo. Tipo, ai meu Deus do céu, parece que isso seria uma solução meio que, se não, sabe, parece que não tem outro caminho, outra luz na sua frente. Então, como estado de espírito, não achei assim muito válido. Mas vamos ver as sequências, né? Vou girar todas as cartas. Muito interessante. Muito interessante. Dá até a sensação de que eu não... Eu tô até conferindo aqui, porque a sensação que eu tenho parece que eu não embaralhei direito as cartas, né? Então eu tô olhando aqui. A terceira linha, todos os arcanos maiores. A primeira linha, então a gente tem aí a rainha de paus, a imperatriz e o 8 de copas. Então, como se existisse essa possibilidade de contactar com a sua própria força, com o seu feminino, com o seu poder criativo, né? De uma força de empoderamento muito grande. No entanto, há não sei, necessidade de empreender uma jornada de busca interna, e talvez embora ela tenha esse sentimento aqui de realização, de autorrealização muito forte, esse sentimento de pertencimento, é como se, me parece, como se eu vou me aventurar a dizer aqui, a primeira sensação que me vem, como se ela não sustentasse isso, como se ela não sustentasse. É como se ela fosse colocar energia ali, e isso vai exigir que ela faça escolhas na vida dela, que ela organize talvez a vida e o tempo, e ela talvez não consiga processar essas informações. Talvez ela precise empreender uma jornada de busca pessoal, de autoconhecimento. Talvez ela precise organizar o seu tempo mesmo de vida com filhos e marido e casa e tudo aquilo que ela precisa organizar na vida dela. E ela vai precisar se afastar um pouco disso, né?
se afastar um pouco, talvez, que hoje ela está muito presente na educação das filhas, ela fez opção de estar em casa cuidando e tal, enquanto ela faz esses cursos e essas formações, esses trabalhos de arte. Então, assim, essa é uma sensação que me fica. Ela vai precisar se distanciar de algo, vai precisar fazer escolhas, dedicar tempo a talvez à esfera da terapia, ou talvez a família vai demandar muito, e o que me parece é que em algum momento ela vai precisar deixar para trás algo. O que me parece aqui, como tem muita questão aqui da família, aqui da plenitude emocional, e que a terapia traz esse sentimento aqui para ela, né? A gente vê aqui a mãe também. É possível que ela, talvez, a primeira impressão que eu tenho, que eu mantenho ela aqui por enquanto, é que parece que ela não sustenta isso. Ela precisaria fazer um trabalho, que são cartas muito poderosas, que vem na sequência para ser fechada por essa aqui. Como se ela precisasse fazer um trabalho mesmo, assim, de fortalecimento pessoal, um trabalho terapêutico bastante consistente, para que ela realmente conseguisse seguir adiante nessa jornada, né? Ou ter força para fazer as escolhas que ela necessita fazer, de interiorização ou de dar os limites, né, no espaço familiar. A segunda opção da arte holística, então, aqui a gente tem dois de copas e 2 de paus, seguidos do eremita. Então, a gente tem uma carta do encontro, seguido de uma carta de Cronos, né? O tempo, o eremita é o tempo, é a sabedoria, é o aprendizado com a própria caminhada, é algo que requer, assim, maturidade, autoavaliação disso realmente que eu estou empreendendo. Então, me parece que no início é uma jornada bastante, assim, solitária, né? É uma jornada que também não se faz assim, automaticamente. Ela precisa construir isso. E talvez ela se sinta um pouco só para fazer esse movimento. Então, não deve ser algo, o Cronos, ou o eremita, ele fala, o Cronos eu falo porque é dentro da mitologia, do tarô mitológico. Ele representa Cronos, né, o eremita. Então, o eremita, quando ele aparece, normalmente fala de uma necessidade de olhar para dentro, olhar para si, olhar para avaliar a sua própria história de vida, se despojar de muitas coisas, se despojar daquilo que é supérfluo. Então, isso é pedido dela, uma escolha sábia, né? E também, normalmente, quando o eremita aparece, não são questões em que a gente vai ter resultados rápidos e logo. É um idoso, é um velhinho, um ancião, né? Que ele precisa de tempo para que as coisas tragam resultado. Então, chama aqui, convoca nessa linha para uma necessidade de parcerias, para o afeto, de que não é um caminho que ela faz só, né? É um caminho que, embora ela tenha essa sensação e tenha essa necessidade de revisitar lugares da sua história pessoal com essa escolha, aqui a gente tem chamando para parcerias. Talvez esse seja um caminho interessante para você fazer. No entanto, é necessário abrir-se a parcerias, a contratos positivos, né, centrados no coração, nas afinidades, de uma forma geral. Agora, finalizando o 2 de paus, é que talvez eu compreendo melhor, porque aparece esse cavaleiro de espadas aí. O que me parece é que, como esse é uma tarefa que exige muito dela, ela fica assim na indecisão, meio que em cima do muro ainda, com essa escolha. Meio que em cima do muro, sabe? Assim, eu tô aqui, mas eu olho, eu ainda queria experimentar outras coisas, eu queria ir para algum lugar, eu queria avançar, eu queria... fica assim, como carta de finalização, eu assim não acho tão positiva. Tão positiva, porque me parece que ela precisaria aí como se ela fosse se deparar assim, com as suas próprias limitações, né? Ela está diante de uma escolha, que é a área de produzir arte e levar essa arte holística e vender essa arte, produzir. Então, é como se ela permanecesse, ela não consegue avançar muito aqui, né? Ela fica nesse eterno dilema, assim, será que é isso mesmo?
poxa, eu tô querendo ir nessa direção, tô querendo avançar, tô querendo... Então aqui pede um planejamento, olhar bem para isso, se organizar, se estruturar, né? Ver se isso tem a ver com estar conectado com a sua paixão, com o seu desejo, porque é paus, né? Como é que se realizariam essas parcerias? Porque ela sente muito sozinha nessa linha aqui, me parece, né? Então, mas como aparece esse cavaleiro aqui na ponta, a gente entende que é um desafio essa área para ela. Eu acho interessante isso aqui. Só que aqui eu volto a dizer que ela precisaria realmente um trabalho de apoio, né? Um coaching, um bom terapeuta para que ela encontrasse onde é que está a trava aqui. Onde é que está a impossibilidade de reorganizar a sua vida e de abraçar isso, né? Essa linha aqui, que eu fiquei com essa sensação de não ter embaralhado direito. Então, esse 8 de espada, depois a gente tem aqui os arcanos maiores, estrela, o sol e o mundo. Então, me parece uma sequência muito boa mesmo, como opção de organização de ambientes, embora ela se sinta limitada por isso, né? Essa parte aqui me parece bastante, olha, a arte, a beleza da estrela, a esperança, o sol, o brilho, o calor humano, a clareza, né? E o mundo é como se fosse assim, é como se fosse aí o seu lugar. Esse é um caminho para se pensar. Talvez como ela tinha planejado isso, estudado isso e desejado ir nessa direção, vem aqui esse 8 de espadas, né? Que é a sensação assim, por onde eu começo? Por onde eu começo? Quais são os primeiros passos? O que é que eu vou, né? Será que eu tenho condições de ir? Então, esse 8 de espadas, ele é muito a vítima, né? Dependente que apareça alguém para me salvar dessa situação. No entanto, a gente tem aqui um movimento bastante promissor. Bastante promissor. Agora, como eu tirei fiz essa opção aqui, usando 3 tarôs, o que eu vou fazer? Vou aprofundar mais as perguntas que ela fez, vou diminuindo as opções aqui. Eu vou diminuindo as opções para que a gente dê uma olhada somente com um tarô. Somente com um tarô. E em duas a duas opções. Então, primeiro eu vou explorar um pouco mais. Vou de novo nessa aqui, na das terapias. Melhor, eu vou deixar das terapias aqui por enquanto, né? Vou deixar até aqui o tarô. Eu vou deixar aqui e vou fazer uma tiragem somente para essa linha aqui da arte holística e novamente eu vou fazer para poder ver o que está na sombra disso aqui, né? Para estar essa carta aqui e essas duas aqui. Então eu vou fazer com um único tarô esse mesmo jogo, só com 2 linhas somente. Então, vamos lá. Vamos ver como seria para ela ter, assim, uma realização e também o trabalho que viabilizaria minha subsistência, autossustento e realização profissional. Vamos lá. Está ligado à arte holística ou à organização de ambientes? Parece assim, arte holística, organização de ambientes, coisas muito parecidas, porque vai envolver os mesmos talentos que ela tem. Só que enquanto uma é produção de objetos independentes, né, de arte, a outra está mais ligada a uma decoração de interiores. Então, vamos ver, opção 1, a uma arte holística, e a opção 2, decoração de ambientes. Vamos entender agora só com menos opções. Pode aparecer as mesmas cartas, podem aparecer cartas totalmente diferentes. Vamos ver se a dinâmica ela procede. Então, arte holística ou trabalho com organização de ambientes. Arte holística ou trabalho com organização de ambientes. Arte holística. Eu não sei se o trabalho de organização de ambientes ela vai saber, né? Se é uma decoração de ambientes ou é organização mesmo. Tem uma japonesinha, me parece, que faz um trabalho de minimalista que ajuda as pessoas, né, a organizarem seu guarda-roupa, sobretudo o guarda-roupa.
Um trabalho muito lindo. Eu não me lembro o nome dela. Então vamos lá. Olha o estado aqui, a lua. O estado de confusão dela, né? Vou aproximar um pouquinho mais essa câmera aqui. A lua, que é o estado de espírito, realmente, né? Para ela ter 4 opções, ela tá muito confusa, no sentido muito indecisa, né? Muito indecisa sobre aquilo que eu faço realmente. Então, arte holística, o Rei de Ouros. O mundo aparece aqui. E o Sol. Lembra que o Sol e o mundo apareciam na organização de ambientes. Agora aparece, então aqui essas 2 áreas estão conectadas. É o que eu estou conseguindo enxergar, pelo fato de terem repetido as cartas, mas na outra possibilidade. Então vamos lá. Olha o Cavaleiro de Espadas, organização de ambientes. Ele tinha aparecido aqui para arte holística, no outro cavaleiro. Rei de Paus. 2 figuras da corte. 3 figuras da corte. Aqui 2 arcanos maiores e aqui... Então vamos lá. Então, a gente tem aqui Rei de Ouros, o mundo, o Sol, Cavaleiro de Espadas, Cavaleiro de Paus e o Rei de Paus. Outra carta de paus aqui, que é o 6 de paus, mostrando essa carta aqui é um plus do que me ajudaria a tomar melhor, né? A decidir melhor. O que eu precisaria considerar para decidir melhor. Então, vamos lá. Essa linha aqui tá fantástica, eu diria, né? Essa arte holística. A gente tem um Rei de Ouros ali falando da possibilidade de realmente ela conseguir uma vamos dizer, organização da sua vida material, que ela fala autossustento, autogestão e tudo, né? É uma autonomia da sua vida profissional, da sua vida financeira também, autorrealização, porque o Rei de Ouros, ele é realizado naquilo que ele construiu, ele é um patriarca, ele deixa um legado, né? Ele desfruta daquilo que ele construiu, mas está chamando ela assim, talvez o Rei de Ouros, ele é muito, às vezes, na sombra, ele fala de acomodação. Mas quando ele aparece assim, como um conselho, possibilidade de escolhas, é como se dissesse assim, olha, pode ser uma figura masculina que ela precisa pedir ajuda ou apoio. Pode ser aí, nessa arte holística, que ela precisa de apoio de um homem com assim, um homem pé no chão, que saiba, domine o mundo material. Como na outra opção aparecia parcerias, pode ser um parceiro assim, que ajude a alavancar o negócio, que tenha conhecimento de negócios, do mundo dos negócios, que é o Rei de Ouros. Então pode ser isso, o encontro com um homem ou uma mulher, né, que tem essas características assim de uma pessoa experiente no mundo material, no trâmite do mundo dos negócios, que pode ajudá-la, ou pode estar falando que ela seria uma oportunidade dela desenvolver esse aprendizado e de plantar as raízes também aí, nessa arte holística, como se ela pudesse se aterrar aí nesse lugar, sabe, assim, de maturidade. Eu acho que tem a ver com o eremita, que saiu nessa mesma linha no jogo anterior. Saiu aqui o eremita, depois saiu 2 de copas, depois saiu 2 de espadas, ou 2 de paus. Então aqui me parece que essa é uma oportunidade dela desenvolver essa qualidade, de parar ali, sabe? De não ficar tanto em tantas escolhas, em tantas experiências, em tantas coisas, em realmente se dedicar a essa causa. Porque olha só, a carta que fecha o mundo e o sol. Como se aí fosse o lugar dela, né? Então, no jogo anterior, como tinham muitas opções, eu acho que eles um pouco se mesclaram. Por isso que eu decidi olhar os dois mais profundamente. Então, olha só que interessante aqui. Essa opção tá fantástica, gente. Aqui não tem, eu diria, nossa, isso aqui tá um fluxo assim lindo de experiência aqui, ó. De crescimento, sabe? De expansão, com o sol finalizando o mundo que é a minha casa. O sol fala de clareza, fala de liberdade, fala de autoconfiança, de segurança, de alegria, de realização, de liberdade. E o mundo uma culminância, um encontro, assim, um fechamento e uma abertura para novas possibilidades, o fechamento de um ciclo
de aprendizados e abertura para infinitas possibilidades, né? Na linha inferior, eu já sinto a energia um pouco mais dispersa. Por que dispersa? Porque primeiro abre um cavaleiro de espadas, 2 cavaleiros, quer dizer, é como se essa organização de ambientes não é algo que está ainda sólido dentro dela. Não é algo que talvez ela esteja pensando, avaliando, vendo, mas são 2 cartas de movimento, tipo assim, é uma energia, esse não tem terra, ele quer aquilo, pensou aquilo, ele vai empreender uma luta e uma corrida assim, acelerada naquela direção, porque ele acredita que é assim e vai assim, né, pega as armas dele. Esse daqui, ele tem muita paixão, muita vivacidade, muita impetuosidade, muita impulsividade também, mas ele não tem chão, é uma energia assim... todas 2 são energias de movimento. Então, a sensação que eu tenho é como se aqui ela fosse ainda como se começar a buscar novos horizontes. Começar a... Não tá os 2 somando, indo numa mesma direção. Em direção ao que ela está buscando, que é uma consolidação, né? Autossustento, autorrealização. Aqui me parece que há um meio que um desgoverno. É muito yang aqui, né? Muita energia masculina. Nessa linha de baixo, aqui aparece fechando um rei, que também, se ela for nessa direção, ela vai precisar de um trabalho com ela mesma para conseguir domar esse fogo, essa impulsividade, essa energia mental e instintiva um pouco desgovernada, né? Vai tentar domar essa impulsividade, desenvolver a sua capacidade de conquista de uma forma sistematizada para conseguir nessa linha. Então aqui me parece que vai exigir muito dela um alinhamento, porque há ainda um desgoverno, vamos dizer assim. É essa impressão que eu tenho com esses 2 cavaleiros abrindo e seguindo, e dá para entender, porque está seguindo bem esse movimento da Lua aqui. Da Lua, é o passado, ainda me perseguindo, né? Ainda não consigo fazer contato com essa cura do passado, com a realidade interna e o contexto social. Então, eu ainda não sei bem o que é que o mundo, como é que eu posso fazer meu propósito se aterre no contexto social, na comunidade na qual eu estou inserida. Então a Lua, ainda há esse estado interno de confusão, né? De estar nas aparências, não aprofundar alinhar as minhas escolhas, ver com clareza aquilo que eu quero, né? Então essa linha aqui sai da confusão da Lua e já entra para o Sol, né? Como se a Lua passa e ela consegue encontrar essa clareza. Enquanto que aqui, embora o Rei de Paus ele é uma carta muito determinada, mas a sequência da linha, e é bem melhor que seja assim do que assim, porque o Rei é uma evolução, vamos dizer assim, né? Ou um maior centramento da energia do Cavaleiro, que é muito dispersa. O Rei, ele é um rei, ele já conquistou, ele tem um domínio, ele tem responsabilidades, ele é um pai. Só que ele está sentado na beira da cadeira, né? Ele está doido para sair dali. Então é como se eu chegasse ali, por isso que terminou na outra leitura, a organização de ambientes na outra leitura fechou com o mundo, né? Fechou com o mundo. Mas agora o mundo foi para lá, então eu acho que talvez na primeira tiragem tinham muitas opções e pode ter um pouco as energias se entrelaçado. Aqui elas se separaram mais. Essa carta aqui que eu acho interessante, porque ela pega um pouco desse pausa aqui, desse pausa aqui. É como se dissesse, olha, essa carta é a carta da autoconfiança, é a carta daquela pessoa que ela obtém um reconhecimento social, ou um reconhecimento, um autorreconhecimento, né, da sua própria caminhada. É como se ela tivesse empreendido uma jornada heróica de domar seus medos, de conquistar, conseguir se apaziguar internamente, se apaziguar com os desafios externos, né? Vencer os desafios internos e externos, das sabotagens, dos medos, das inseguranças e de tudo que funciona como obstáculo para ela ir em direção aos seus objetivos. Ela precisa entender que ela precisa vencer isso e fazer mais contato com aquilo, com onde é que ela quer chegar, qual é a jornada do herói, a capacidade que ela tem de vencer os seus próprios dramas internos, sabe? Ela precisa se ver mais como
sair o 8 de espadas na outra, mais como vítima, sair um pouco da vítima e entrar mais nessa questão da autoconfiança, da autodeterminação. Então, quando ela fala em autossustento, precisa saber que o herói, ele volta ali, as outras pessoas estão aclamando, né? O herói, o conquistador. Então, ele volta, é ele que tem os louros da vitória. Então, aí, depende dela. Depende desse movimento, que é um movimento aqui, né? Dela alinhar, seja essa opção que ela opte, que está mais limpa, ou essa opção onde ela precisa harmonizar sua energia interna de dispersão para poder chegar na determinação do rei, ela vai precisar trabalhar a sua autonomia, a sua autoconfiança. Sua autoconfiança. Olhar para a sua bagagem, para a sua história, por isso que acho que apareceu o eremita na outra tiragem anterior. Olhar a sua bagagem, a sua história e se firmar nisso e seguir adiante. Então, achei bastante interessante essa linha aqui. Mas aqui também tem um trabalho, né? Só que vai dar muito mais trabalho. Se ela já está tão confusa assim e a energia ainda está aqui desordenada, ainda pode ficar mais lento esse processo com ela, né? Mais desgastante para ela chegar até aqui, enquanto aqui parece mais fluido. Agora, eu vou, para fechar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as outras duas opções e abrir de novo, de 2 a 2. Pra gente, tipo assim, ter mais clareza ainda. Então, a primeira opção era que eu mantive aqui na mesa, que era da terapia transpessoal. Então, agora eu vou colocar terapia transpessoal ou outros, né? Ela fala outros, ela diz assim, será que eu devo estudar agora para um concurso, para alguma coisa assim também? Seria uma outra opção minha de ir nessa direção, né? De começar a estudar, fazer um concurso. Então, vamos lá. Vamos de novo voltar nessa linha da terapia transpessoal e vamos colocar outros concursos e tal. Aqui ela, a terapia como terapeuta, ou outros concursos e CLT, né? Vamos lá. A terapia, sendo terapia autônoma, e aqui outros concursos, CLT, o que for. Emprego formal. Terapia, outros concursos, que for emprego formal, CLT, aqui o que ela precisa considerar. Foi bom que o primeiro deu, a primeira tiragem que a gente fez, aquelas 3 opções, deu pra gente ter um olhar global. Eu acho que não destoou muito a segunda leitura da primeira, por causa da repetição das cartas. Eu achei bacana ter saído aquelas cartas repetidas. Ficou mais clara o segundo movimento. Vamos lá. Olha como interessante, à medida que a gente vai avançando na tiragem, que o véu vai se descortinando, como as coisas a gente vai vendo face diferente. A gente sai de um 8 de espadas, de um cavaleiro de espadas, para uma carta de ação, que é paus, que terminou o jogo anterior com a carta de paus. E olha como parece que aqui a rainha de paus. Então, ela aparece como esse bastão, né? Que é a carta da ação, da iniciativa, da proatividade. Que ela aqui já é um outro estado de espírito, né? Então, a terapia transpessoal ou outros. Olha. Agora eu vou aproximar, porque agora a gente vai ver que a terapia transpessoal, vou levantar aqui um pouquinho, pra gente olhar aquela primeira tiragem que eu fiz e coloquei essa linha aqui, não tirei da mesa, essa linha do que seria a jornada da terapia transpessoal. Olha só, a carta já se repete ali, olha aqui a carta aqui, ó. Pronto, acho que... Nossa, não, gente, nem pensar. Aqui, olha. O paus. Olha só. Aqui eu diria para você assim que outros, vamos começar por outros, que ela colocou carteira assinada, ou concurso público e tal. Olha só, olha a linha. 4 de espadas, 5 de copas e 10 de paus. Só terminando com 10 de paus aqui, nossa, assim, se fosse 4 de espadas e depois fossem outras cartas aqui, modificasse aqui a leitura, ainda, porque 4 de espadas, ó,
3, 4. 4 de espadas é uma carta de silêncio, de interiorização, de recuperação de um sofrimento, de uma situação, em direção talvez depois dessa pausa eu retomo a energia para poder ir em busca daquilo que eu quero. Mas olha para onde vem. Eu saio de 4 de espadas, quer dizer, nem meio me recupero de uma coisa e entro no luto. Se fosse assim, menos mal, porque ela está administrando alguma perda e depois entra. Mas aqui me parece que é como se ela vai ter um desgaste tremendo aqui, um paradeiro, uma questão assim de decepção, de frustração com a energia que ela vai empreender aqui. Para isso, muito tempo ali, né? Para poder estudar, para poder buscar, como se ela tivesse que pegar agora tudo que ela fez em outra direção, totalmente diferente, né? Então, isso aqui vai dar um não movimento na vida dela, né? Um tempo dedicado a poxa, o silêncio, a interiorização, não movimento, não ação. Eu acho que choca com essa carta aqui, que chama para uma ação, para uma iniciativa. Olha essa daqui. A decepção, a frustração, tipo assim, poxa, eu tô colocando tanta energia aqui, botei tanta energia aqui e não tô conseguindo chegar no lugar que eu quis. E aí ela persiste ainda, né? E aí vem o desgaste, a sobrecarga, né? O desgaste físico, né? O desgaste emocional, o desgaste mental, né? Ela seguindo adiante ainda nessa, mas sem perspectiva, persistindo. A impressão que eu tenho é que essa linha aqui, ela é de um investimento energético que não traz uma evolução para o processo dela, mas traz um comprometimento da sua energia vital, né? Essa linha de cima começa muito bem, porque provavelmente ela é muito apaixonada pela terapia, né? Ela sente muito em casa, muito bem, gosta muito disso, sente pertencendo, né, do grupo de apoio, rede de apoio, amizades e, né, a comunidade dos terapeutas, né? A carta aí se repete, então acho que está bem dentro daquilo que ela talvez tenha encontrado nessa terapia, nesses estudos, nessa formação que ela investiu. Mas aqui talvez eu acho que explica bem pelo 8 de copas que apareceu na primeira tiragem. É como se ela, aqui eu volto para isso, é como se ela não se desse conta, assim, é como se ela não segurasse a onda, sabe? E aí ela vem para o medo, entra na coisa do medo de sofrer, o medo mental, ai, mas eu não consigo, ai, mas eu não vou dar conta, ai, mas isso daqui não é para mim, ai, mas eu não... Começa a entrar naquele medo de sofrer, ai, será que eu empreendo mesmo aí nessa direção? E aquele sofrimento, aquela decepção, porque realmente a profissão, qualquer profissão que a gente vai entrar, né, uma nova profissão, e essa é uma profissão bastante delicada, que é a terapia, precisa também de um preparo, de investimento emocional, de tempo também, de estudo e de terapia pessoal, de trabalho consigo mesmo. Precisa aqui um alinhamento, porque é intenso. Eu vou cuidar de outras pessoas, de outras cabeças, de outros universos, e se eu não estiver muito bem, se eu estiver buscando na terapia somente esse grupo de pertencimento, quando eu chegar realmente no que será exigido de mim na terapia, eu vou me confrontar com os meus medos internos. E isso pode me causar uma profunda, talvez, decepção, né? Porque a terapia não é romântico. A gente pode ter uma visão bastante romântica do que é a vida do ser terapeuta. E não é romântico, não é uma profissão romântica. É uma profissão estoica. É uma profissão estoica. Essa é a primeira palavra que me veio. Uma profissão estoica. Então, assim, ela pode se deparar com esses medos dela, né? De sofrer, de causar sofrimento, de fracassar, de não conseguir, de dar errado, disso, daquilo, né? Isso aqui vai precisar de se dedicar a trabalhar essas questões aqui, né? Porque fecha com o Papa. O Papa, quer dizer, é um mestre, é um líder espiritual, é uma compreensão da realidade espiritual, é também um professor, é o comunicador. Então, eu estou buscando entender, porque lá eu estou olhando para ela enquanto eu falo de quem é o Papa, buscando entender aqui a sequência, né? Olhando para a sequência
vendo o que é que pode estar querendo dizer para essa nossa consulente, essa carta aparecendo na sequência depois do 3 de espadas. Pode ser que ela porque ele é um professor, ele é um professor também. Pode ser que ela consiga encontrar um direcionamento aqui. Pode ser que ela consiga encontrar um bom professor que auxilie, ou uma autoridade, um bom terapeuta, alguém ou um movimento interno, uma consistência interna. Eu lembrei do 6 de paus que apareceu no outro, da questão da autoconfiança, né? Talvez ela consiga encontrar, vencer isso aqui com uma boa terapia, com estudo, com uma orientação espiritual, se vinculando ao espiritual. E talvez até, eu não sei, eu vejo esse professor aparecendo, eu fico com a sensação de que ela possa desenvolver um fortalecimento maior interno. Essa é a carta da autoridade. Então, se a gente olha para dentro do psiquismo dela, é possível que, indo nessa direção, fazendo esse caminho, ultrapassando isso aqui, saindo da coisa do me sentindo bem, do bem-estar, ultrapassando os desafios que são necessários, né? A ressignificar crenças que a gente tem em relação a ser terapia, ela pode encontrar um apaziguamento, um estado de um encontro com a sua autoridade pessoal, sabe? Com as suas, um orientador que dê um alinhamento maior para ela. Mas assim, eu não vejo aqui, nenhuma dessas cartas apareceu falando que ela, é uma das perguntas que ela faz, o sustento material. Não apareceu nenhuma carta. Ela pergunta, o trabalho que viabilizará o meu autossustento e realização profissional. Interessante porque em todas as tiragens não apareceu nenhuma carta de ouros. Nenhuma carta de ouros. Carta de paus, carta de copas, né? Cartas de espadas, mas as cartas de ouros que falam do sustento mesmo, da materialização, não apareceu. Eu vejo isso como o quê? Porque ainda tem um caminho que ela precisa empreender. Um caminho com ela mesma, de sair da lua, sabe? Do 8 de espadas, da lua, buscar esse cavaleiro de espadas, de mais determinação com aquilo que ela quer, de acreditar, de empreender uma jornada. Tipo, saiu a arte holística como mais promissor para mim, então eu vou pegar e me preparar, me deliciar, me dedicar a isso aqui. Nisso aqui eu posso colocar meu conhecimento como terapeuta, aqui eu posso concentrar tudo. De repente a formação pode ser algo que seja para mim, porque eu ainda não tenho condições de poder levar isso, né, para outras pessoas, ou abrir mão da minha realidade familiar para poder empreender a jornada de tornar-me um terapeuta realmente, né, na prática. Então, assim, me parece nessas leituras, nessas escolhas que aparecem para ela, eu não comentei aqui o cavaleiro de paus e paus, abrindo e fechando. Interessante porque tem a mão aqui empunhando o bastão e aqui também, né? Então é como se ela precisasse, assim, de uma energia de vitalidade, paixão, de iniciativa, de agarrar aquilo que ela quer. Escolha algo, escolha uma direção que muito provavelmente aqui não seria essa, o tarô não está apresentando como uma direção viável, essa que ela coloca como outros concursos, CLT e tal. É como se ela tivesse assim, cheia de potencial e assim, perdida, sabe? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Como se, às vezes, esse estado de estar perdido pode gerar um congelamento. A pessoa não vai em direção nenhuma. E, no entanto, aqui o Ás de Paus diz assim, olha, você precisa tomar uma iniciativa, você precisa iniciar algo e levar isso. Isso, o que te apaixona? O que te apaixona? Que essa é a pergunta do Cavaleiro de Paus, né? Ele é um ser cheio de vibração, cheio de paixão, de motivação. Então, o que é que te traz essa motivação? O que é que te faz, seria a pergunta, o que faz seu coração cantar nessas opções que você fez?
Então, a terapia aqui tem esse trabalho interno. Para ela ter um resultado, tem um trabalho, tem um caminho para poder chegar à automaestria. O que eu faria agora com essa? Eu só queria mostrar para vocês aqui, pegando o caso dessa cliente, esse jogo das opções. Então, qual opção que pareceu mais interessante? A arte holística. Me pareceu que foi aquela que saíram com as cartas mais vibrantes. Eu vou fazer aqui uma tiragem. Não, pensei outra forma. Eu vou fazer para fechar, que é essa tiragem que eu vou fechar. Como que está mais dúbio aí, é o que ela teve um grande investimento de energia na terapia, como sendo terapeuta, eu vou perguntar essa direção que ela deve seguir agora para o Peladã. Porque pode ser que se ela estiver determinada a fazer esse trabalho pessoal, esse trabalho no lar, esse trabalho de rever as suas escolhas, se realmente eu estou buscando a terapia transpessoal pelo grupo de pertencimento, porque eu me sinto bem, ou se é realmente um talento. Uma vocação que eu queira me aprofundar. Então, a pergunta do Peladã aqui, do método do Peladã, você pode ir em método de tiragens e ver o método do Peladã. E aí você vai ver como é que é o método. Então, são 5 cartas e a gente faz uma pergunta bem direta. É aconselhável, bom para mim, eu estou perguntando como se eu fosse a consulente, para a nossa consulente, é bom para ela que ela vá nessa direção, que ela se dedique à terapia. A terapia pode trazer para ela esse autossustento e essa realização no âmbito profissional, se dedicar a se tornar realmente uma terapeuta, atender como terapeuta holística transpessoal. Peladã, isso aqui está dizendo, isso sim, você deve olhar, isso aqui tá ok. Isso existe. Isso aqui não, isso não existe nessa pergunta. Você nem conta com isso aqui, porque isso aqui você pode contar, isso aqui não tá. Esse é o caminho. Esse daqui é o resultado. E aqui é um pouco ela diante de tudo isso, como ela vê. É o campo, né? Isso influencia muito a como é que a gente está percebendo aquilo e como aquilo é de fato. Então vamos lá. Lembra do 8 de copas que apareceu lá? Olha de novo. Primeira carta de ouros que aparece, mas vocês conseguem perceber, veja aí, depois você comente, eu gostaria muito de escutar o seu comentário. Gente, aproveita aí, você está escutando o vídeo, nem deu aí a curtida no canal, porque eu tô querendo fazer esse canal crescer para levar, para expandir, e se não tiver curtida e comentário, o YouTube não entrega esse vídeo. Ele não espalha, ele não solta esse vídeo, né? Dá para poucas pessoas, somente aquelas que ativaram as notificações. Aí tem um sininho aí embaixo, você pode ativar as notificações para poder, sempre que eu postar um vídeo, subir um vídeo, você receber a notificação que aquele vídeo tem um vídeo novo e você guardar aí para ir olhar depois, né? Então, assim, ajuda o canal, você tá aqui até agora, ajuda o canal a crescer. E curta aí, tá bom? Comente e diga o que é que você tá achando, como é que você tá percebendo essa tiragem. Olha aqui, gente, a carta 6 de espadas, né? 6 de espadas, o que há? Então, lembra que apareceu o 8 de copas lá? Eu falei que... Vou pegar até o 8 de copas aqui. Que eu falei que o 8 de copas que talvez estivesse falando que ela não daria conta, que ela não tá, assim, muito sentindo que vai segurar essa onda de deixar para trás algumas questões aqui para poder abraçar a questão de tornar-se terapeuta. Então, aqui mostra o que há. O que há nessa opção? É que essa opção provavelmente vai exigir dela isso. O que há é um afastamento, ou muito provavelmente ela já está afastada, se afastando dessa possibilidade de realmente tornar-se uma terapeuta.
ela está fazendo uma outra opção é que ela está fazendo uma transição. O que há é uma transição, pode ser uma transição de carreira. Uma transição de carreira. Então, o que significa essa profissão para ela? O que ela precisa contar é que isso é uma transição de carreira. Então, quando você faz uma transição de carreira, gente, a transição é um caminho que você deixa para trás, é um caminho incerto. Você vai guiado pela fé. Você acredita em algo e vai naquela direção. Mas é uma transição. Então, a gente tem que saber que não é um resultado que eu tenha logo. Eu preciso lidar com o percurso, com os desafios do percurso, que são as incertezas, é a melancolia. Então, tem algo aí que eu preciso para empreender essa jornada aqui. Eu preciso me dar conta disso, de que eu estou deixando algo para trás. Essa é uma opção de leitura. A outra seria essa, de que talvez ela esteja já até se afastando dessa possibilidade de tornar-se uma terapeuta, realmente. Ela esteja afastada, ela não esteja muito... Ela tenha, talvez, feito uma opção de ir em uma outra direção, que pode ter sido uma aquelas outras opções lá, que estão lá em cima. O que não há? O 9 de paus. O 9 de paus é uma carta de autoproteção, é uma carta de defender o seu próprio território, mas no sentido assim, não é só o seu próprio território, é aquilo que você conquistou. É aquilo que você conquistou. Então, é uma carta de cautela. Então, eu estou ali, eu preciso me colocar numa postura defensiva, me autoprotegendo. Então, aqui é como se ela não tivesse nessa situação um estado assim... Ou talvez, agora me veio assim um pouco uma mensagem que pode estar dentro dessa carta aqui. Pode ser que nessa profissão, empreendendo a jornada de tornar-se uma terapeuta, ela não se coloque numa posição defensiva. Porque essa é uma posição defensiva. Então, o que não é ruim, né? O que não é ruim. Ela se colocar mais aberta, mais disponível, né? Então, ela não está assim, defensiva aqui. Né? Essa profissão não representa um perigo para ela, de certa forma. Talvez ela sinta dessa forma, né? Que representa um perigo, ela não está se protegendo. Então, não, essa profissão aqui não é necessário, não essa atitude aqui, tá bom? Não tem o que você temer nesse sentido. Agora, olha para cá ele aparecendo de novo. Olha quem ela precisa aí. Se ele está aparecendo, gente, várias vezes... É porque ele está dizendo, olha, você precisa de mim. Você está precisando de mim. Você está precisando dessa energia aí do guerreiro. O guerreiro, ele sabe aquilo que ele quer. Aquilo que ele acredita. Ele vai atrás, destemido. Olha o cavalo hoje, o sacrifício do cavalo, né? Ele vai aqui com a espada em riste. O tempo aqui, as nuvens, parece que ele voa na velocidade das nuvens. Olha as árvorezinhas assim ao fundo, tudo em velocidade do vento. Ó, o pezinho até bem apoiado aqui para não cair do cavalo, né? Então ele vai assim, o corpo projetado para frente, como se fosse uma flecha. Então é o guerreiro é capaz de ir e destronar todo o nosso medo. E enfrentar de frente, assim, colocar o nosso medo frente a frente e dizer, não, peraí, é o dragão, é a coragem, o cavaleiro de espadas. Então aqui precisa coragem, precisa determinação, precisa saber o que você quer para poder... Imagina, a gente passou a pandemia aí, depois aquelas pessoas que praticavam atividade física já com dificuldade, né? Com dificuldade, a gente fala, vou começar aquela dieta, vou começar aquele curso, vou começar a estudar para aquilo, vou voltar para academia, para atividade física. Gente, depois de uma pandemia, como é que volta? Se você já era um atleta, já era uma pessoa preparada e que se identificava com essa questão da atividade física, tudo bem, mas nossa, para muita gente, muito difícil. Precisava pegar isso aqui de manhã, ou de tarde, ou de noite, e vamos lá. É disso que eu tô falando, é essa força aqui que a gente tem que pegar, às vezes, para sair de relacionamentos tóxicos, para sair de situações de codependência, para sair do nossas zonas de conforto e para vencer o nosso passado, nossas crenças e tudo, precisa a gente trazer esse cara para nossa vida, esse guerreiro que está dentro de nós. Então esse é o caminho, Uma vez que ela empreenda essa jornada
né, de decisão mesmo, de ir atrás daquilo que ela acredita, ela encontra um insight. Ela encontra um insight. O que ela está querendo na vida, como terapeuta também, de autorrealização, mas é um retorno material. Ela está vendo assim como é uma coisa que está aparecendo, que está nascendo, que é uma oportunidade. É uma oportunidade dela empreender, dela ter aí algo, né? A semente que ela está plantando para dar frutos a longo prazo. Então, assim, não é que não pode ser, mas olha o trabalho aqui que ela precisa fazer. Olha o trabalho. 1, 2, 3 cartas de espadas. Um trabalho na mente, com a mente, com a mente. A mente aí precisa ser soberana. Se ela não tivesse... Não é a mente para dizer assim, para colocar você numa situação de vítima. É a mente com a inteligência, a sabedoria que você precisa reunir, né? A clareza daquilo que você quer para realmente conseguir fazer essa transição. Vamos usar esse mesmo Peladã para a gente ver o clima das cartas. A leitura eu sei que vai ficar um pouco longo o vídeo, mas se for o caso eu corto parte 1 e parte 2. Então, você pode ver por partes, né? Não precisa ver tudo de uma vez. É um vídeo de estudo, uma mini aula. Então, vamos ver o Peladã para a arte holística, que foi o que eu até agora para mim, foi o que passou assim. Então, a arte holística, Peladã, é um caminho para ela empreender, para ter o autossustento e a realização profissional? Eita, gente, essa mulher vai precisar, nossa, cara consulente está precisando de um trabalho com as suas emoções. Olha para cá, a estagnação, né? A estagnação. Os amantes aparecendo, a necessidade de tomar uma decisão, um direcionamento. A rainha de copas, né? Toda aquela mulher emocional, né? A gente tem quase uma pisciana, se pode dizer, né? Aquela mulher das águas, que está muito, muito voltada para esse universo emocional. Só que aqui ela aparece como caminho. Vamos lá. Então, talvez ela esteja no momento sentindo essa necessidade de uma virada, de uma grande mudança. É possível que está nesse estado de estagnação que representa essa arte holística para ela, né? É algo que talvez ela precisa entender de que o que há da parte dela é um movimento de estagnação. Claro que tem um contexto social importante, por isso que aparece lá na segunda linha do primeiro jogo, finaliza com a arte holística com 2 de paus. Eu falei, tá em cima do muro ainda, né? Quer dizer, ela não consegue sair de cima de muro, ela avança para a parceria, depois ela recua. Minha cara consulente, pelas suas tiragens aqui, eu digo assim, para mim, é claro que você precisa de um trabalho terapêutico consistente para sair desse círculo vicioso. Porque parece que está num círculo vicioso, rondando ali, sabe? A pessoa botou na cabeça dela, talvez, que ela quer fazer um movimento profissional, de autonomia, de autossustento, mas ela não está internamente convencida disso. A rainha de copas como caminho aqui, olha aqui, ó, o coração dela não está aí, gente, na arte holística. Não há aqui amor, dedicação àquilo que ela faz, assim, a criatividade, a bênção que ela tem, né? Não há um envolvimento aqui emocional profundo com isso, assim, de realmente esse amor incondicional, a experiência de se propiciar uma cura com isso que ela faz, né? Não há isso. Há aquela coisa de sentir-se meio que vítima, meio assim, não sei, como se fosse o contexto que não me propicia, não consigo, não dá, não tenho espaço e tal, né?
o contexto. Então eu fico nessa estagnação. Isso é o que acontece aqui na arte holística. Não obstante, a gente viu as cartas que apareceram lá, caso ela empreendesse essa jornada. Então aqui a Rainha de Copas vem como um caminho. Qual seria o caminho? Olhar para si, olhar para o seu inconsciente, para suas imagens internas, olhar para suas reais necessidades emocionais. Talvez maternas também, né? Como mãe ou como filha, olhar para essas necessidades emocionais, olhar para essa mulher que guarda esses dons da criatividade, que a Rainha de Copas ela é criativa, ela é a terapeuta, ela é a xamana. Então olhar para isso, quais são as minhas reais necessidades emocionais? Como é que eu posso utilizar, canalizar, como é que eu posso me envolver emocionalmente com isso? Como é que eu posso que a expressão do meu trabalho seja uma tradução, uma expressão de quem eu sou realmente, né? Então, olhar para si, se conhecer, conhecer o seu íntimo, conhecer o seu inconsciente, encontrar o espaço para isso, né? Para a manifestação, para a expressão da sua criatividade, da sua mediunidade também, da sensibilidade, né? Então, finaliza aqui como síntese os amantes, eu diria também que é isso, que é como aqui está dizendo, ó, o coração não está aqui, né? O coração não está aqui. Então, aqui é como se que dissesse assim, ó, o coração precisa ser trazido para aqui. Uma vez que eu avalie minhas necessidades emocionais, que eu coloque a minha criatividade, minha energia ali, eu tenho a possibilidade de realmente encontrar um caminho que seja apaixonante para mim, encontrar uma comunhão, de alma mesmo, interna, né? Ou até mesmo parcerias, ou então uma clareza para tomar decisões mais maduras, mais conectadas com a minha paixão, mas pode ser que eu encontre aí. Mas assim, ela aqui nesse momento de transição, né? Na roda do karma, ela na roda do karma. Então assim, eu vou dizer para você, um caminho, outro caminho, me pareceu que a arte holística ou a terapia seriam dois caminhos interessantes para você, pela leitura, fazendo uma síntese da leitura, se eu tivesse que dar uma devolutiva para essa minha consulente. Então, parece que são dois caminhos interessantes para você, mas existe uma necessidade de olhar para isso aqui, de um trabalho profundo, consistente de autoconhecimento. Existe a necessidade do Ás de Espadas, ou do Ás de Paus, e do Cavaleiro de Espadas. De pegar o seu guerreiro interno, ele é que vai te ajudar com lucidez, com iniciativa, a sair da zona de que me traz, como se fosse a palavra que vem é da vítima mesmo, né? Sair desse lugar e resgatar o seu guerreiro. Ele é que vai te trazer condições de realmente ultrapassar essa roda aí do karma, esse padrão repetitivo no qual você está aqui com a roda da fortuna, para encontrar um caminho, uma saída interessante. Então assim, é isso, né? Então eu achei que, olhando aqui a questão da arte holística, tá tudo interligado. Tem trabalho, minha amiga, tem trabalho interno. Acho que primeiro é o trabalho com você mesma, com a sua iniciativa, com escolher uma direção. Os amantes falam que qualquer direção que a gente escolha é uma direção abençoada. Abençoada é a escolha em si. Escolher é uma bênção. Então, escolher e colocar o pé na estrada. É como se tivesse um bloqueio, uma barreira nela para poder ela mesma fazer esse movimento de autonomia, de autossustento. É um padrão que ela está repetindo aí que a impede de ir numa direção e avançar. Talvez ela esteja bem na condição que ela está, como mãe de família, em casa e tal, e está querendo outra coisa mais para ela também, pode ser isso. Entende? Está querendo algo que não é, que desafia muito a natureza dela nesse momento. Bem, é isso. E aí vocês têm várias possibilidades, né, de poder explorar muito mais isso aqui, esses temas, com outras tiragens de autoinvestigação mais profunda, de autoconhecimento, o que é que está na sombra, o que está oculto nas emoções, o que é que está, uma cruz céltica terapêutica também seria recomendada para essa consulente,
para se ver mais questões, para se ver mais a fundo que barreiras internas são essas que bloqueiam essa sua autonomia profissional. É isso. Coloque seu comentário e a gente volta a se encontrar por aqui. Tchau, tchau.